Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Claire vivia uma vida tranquila com seu marido amoroso e atencioso, Mark. Um dia, ela decidiu abrir as portas de sua casa para sua tia distante, Elodie, que não via há anos. Elodie era charmosa, refinada e imediatamente querida, mas por trás do seu sorriso escondia-se a ambição e o desejo de ter o que os outros possuíam. No início, tudo parecia perfeito. Eles riam juntos, compartilhavam memórias de infância e se reconectavam com suas famílias. Mas aos poucos, Mark começou a notar os olhares insistentes de Elodie, seus elogios exagerados e a maneira como ela tentava interferir em sua vida cotidiana. Claire, cega pela sensação de ter que proteger e acolher sua família, não via nada. Elodie, habilidosa e manipuladora, sabia semear a dúvida e criar momentos de cumplicidade com Mark longe de Claire. Em tempo recorde, a linha entre hospitalidade e traição desapareceu. Então chegou o momento em que Claire descobriu a verdade. Elodie não viera para se reconectar com sua família. Ela viera para tomar o que era dela. E o pior, ela conseguirá. Seu marido, aquele que ela amava e em quem confiava, havia caído sob o feitiço da própria tia. A casa, outrora um refúgio, tornará-se palco da mais dolorosa traição. Claire teve que escolher: confrontar Elodie e tentar salvar seu casamento, ou aceitar a perda e reconstruir sua vida, mais forte e cautelosa. Claire sempre acreditou que sua vida era simples e serena. Todas as manhãs, ela saboreava a paz e a tranquilidade de sua casa, o sorriso de seu marido Mark e a rotina tranquila de suas vidas diárias. Mas naquela manhã, o toque da campainha mudou tudo. Parada na porta estava Elodie, sua tia afastada há muitos anos. Seu cabelo impecavelmente penteado, seu casaco elegante e seu sorriso caloroso davam a impressão de que ela não havia perdido nada de seu charme. Claire, exclamou ela, beijando como se tivessem se visto apenas ontem. Claire, surpresa mas encantada, a convidou para entrar sem hesitar. Elodie, que surpresa! Quanto tempo! Mark, que acabará de se juntar a Claire no corredor, sorriu educadamente. Olá, tia Elodie. Que bom ver você de novo. O jantar daquela noite foi repleto de risos e lembranças. Elodie parecia genuinamente interessada na vida de Claire, fazendo perguntas e elogiando o bom gosto da casa e a decoração. Ela era encantadora, e Claire sentiu um calor familiar em seu coração. Mas por trás daquele sorriso perfeito, Elodie observava. Cada movimento de Mark, cada palavra trocada, era anotado e analisado. Ela sabia como chamar a atenção, como se tornar indispensável e como transformar uma simples visita em uma oportunidade. Quando a noite caiu e Claire acompanhou Elodie até a porta, ela não percebeu o olhar furtivo que Mark trocou com a tia. Uma simples troca de sorrisos, uma sutil cumplicidade. Mas para Elodie, era o primeiro passo em direção ao seu plano. Claire fechou a porta, sem saber que aquela visita inofensiva seria o início de uma traição que mudaria sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, Elodie tornou-se presença regular na casa de Claire e Mark. Ela nunca aparecia sem avisar. Cada visita era cuidadosamente planejada, sempre com uma desculpa charmosa: estava de passagem pelo bairro. Queria ver suas novas decorações ou cozinhei algo, gostaria que você experimentasse. A princípio, Claire se sentiu lisonjeada e feliz por reencontrar a tia. Mas não pôde deixar de notar os pequenos momentos de estranha cumplicidade entre Mark e Elodie. Um olhar demorado, uma risada compartilhada que excluía Claire, um comentário discreto, mas significativo. Certa noite, enquanto os três estavam na sala de estar, Elodie elogiou Mark pelo terno e agradeceu com um sorriso que pareceu durar um pouco demais. Claire sentiu um arrepio de preocupação, mas se livrou dele dizendo a si mesma que talvez estivesse imaginando coisas. Mark, por sua vez, não tinha consciência da intensidade dessa atração. Ele simplesmente apreciava a atenção e a gentileza de Elodie, sem suspeitar que ela estivesse tentando criar uma intimidade que não lhe pertencia. Elodie, habilidosa, sabia isolar cada momento. Conversas sussurradas no jardim, mensagens que enviava a Mark fingindo querer pedir seu conselho, pequenos gestos de carinho que pareciam inocentes, mas que aos poucos semeavam confusão. Claire, absorta em seu trabalho e tarefas diárias, não percebeu que Mark estava começando a confiar em Elodie sobre coisas que não ousava compartilhar com ela. As suspeitas começavam a germinar, mas ela se recusava a acreditar. Repetia para si mesma: ela é minha família, ela nunca faria isso. Mas Elodie, à sombra dessa cumplicidade crescente, sorriu interiormente. Ela sabia que cada momento passado com Mark a aproximava de seu objetivo:
roubar o que pertencia à sobrinha e trair a confiança da família. Com o passar das semanas, a presença de Elodie na casa tornou-se quase diária. Claire começou a sentir um desconforto que se recusava a enfrentar. Cada vez que Elodie ria de uma das piadas de Mark, uma pontada de tristeza invadia seu coração. Cada vez que Mark parecia confiar mais na tia do que em si mesma, uma preocupação surda crescia. Elodie sabia exatamente como semear essas fissuras sem levantar suspeitas. Ela conversava gentilmente com Mark sobre suas paixões, suas memórias de infância e compartilhava anedotas que Claire, por hábito ou cansaço, nunca havia contado. Aos poucos, ela se tornou ouvido atento e o refúgio emocional que Claire acreditava ser para o marido. Certa noite, quando Claire estava exausta após um longo dia, ouviu Mark e Elodie rindo na sala de estar. Ela se aproximou silenciosamente e captou um momento que lhe arrepiou a espinha. Elodie colocou a mão no braço de Mark, e ele não a atirou. Claire recuou, cerrando os punhos, mas não disse nada. Seu coração gritava com a traição, mas sua razão lutava para lhe dizer que não era nada, apenas um gesto inocente. Ela queria acreditar que sua família não poderia fazer isso com ela. Elodie, ciente das dúvidas que começavam a atormentar Claire, intensificou sutilmente suas investidas, elogios ao estilo de Mark, mensagens privadas, convites para passeios para os quais Claire não era convidada. Cada gesto era calculado para criar uma dependência emocional, de modo que Mark naturalmente se voltasse para ela em vez da esposa. A tensão aumentou certa noite quando Claire ouviu as duas trocando olhares. Não era um olhar inocente, era um olhar de cumplicidade, carregado de intimidade e desejo. O desconforto no peito de Claire aumentou. Ela finalmente entendeu que a ameaça não era mais meramente hipotética. Elodie estava roubando o homem que amava, e ela era habilidosa demais para ser confrontada diretamente sem correr riscos. Mark não percebeu conscientemente a teia que Elodie estava tecendo ao seu redor. Cada gesto, cada palavra parecia natural e inocente, mas ele se viu ansioso por suas visitas, buscando seus conselhos sobre assuntos que Claire nunca havia discutido com ele. Ele não entendia que sua crescente cumplicidade com a tia logo cruzaria uma linha perigosa. Elodie, por sua vez, havia aperfeiçoado seu jogo. Sabia ouvir sem julgar, fazer elogios lisonjeiros e criar momentos em que Mark se sentia compreendido, valorizado e ainda mais importante do que nunca. Certa tarde, enquanto consertavam juntos uma prateleira caída na sala de estar, suas mãos se roçaram várias vezes. Mark riu nervosamente, um pouco envergonhado, e Elodie respondeu com um sorriso que não deixou dúvidas sobre sua intenção. Claire, por sua vez, sentia o distanciamento do marido. Tentou falar, conversar, mas Mark parecia distante, perdido em pensamentos que ela não conseguia alcançar. Ela se viu observando Elodie pelo espelho da sala, analisando seus gestos, questionando-se se deveria encarar a verdade. Certa noite, Elodie convidou Mark para um passeio com os primos sob o pretexto de se divertir. Claire sentiu o alarme crescendo em seu peito, mas Mark, entusiasmado, aceitou imediatamente. Essa decisão abalou ainda mais a confiança silenciosa de Claire. Ela começou a entender que a ameaça não era mais meramente emocional, era real e iminente. Elodie, nas sombras, saboreava cada vitória sutil. A ausência ocasional de Claire, sua crescente cumplicidade com Mark, a confusão e a dor da sobrinha. Tudo era calculado, cada sorriso e cada gesto um passo mais perto do homem que ela cobiçava. A casa, antes um refúgio de serenidade, tornará-se um campo de batalha invisível, onde o amor, a confiança e a lealdade eram testados pela manipulação mais íntima e traiçoeira. Claire agora entendia que precisava agir, mas a questão era: como enfrentar uma traição vinda de dentro de sua própria família? A tensão na casa se tornará palpável. Claire sentia cada olhar trocado entre Mark e Elodie como uma adaga invisível. Ela tentava manter uma aparência normal, mas por dentro, a raiva e a dor ferviam. Certa noite, enquanto Elodie preparava o jantar para Mark com uma atenção quase exagerada, Claire sentiu que a situação havia chegado a um ponto crítico. Respirou fundo e decidiu confrontar a tia, em voz baixa, mas firme. Elodie, disse ela suavemente, mas com autoridade, acho que seria bom estabelecer alguns limites. Vocês são minha família, mas eu sinto. Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Sinto que vocês estão invadindo minha vida de casal. Elodie, imperturbável, deu um sorriso que não demonstrava nenhum sinal de culpa. Claire, estou só passando um tempo com a família. Mark e eu, estamos só conversando, só isso. Você devia relaxar um pouco. Mas Claire sentia a mentira em cada sílaba. Ela vira os gestos sutis, ouvirá o riso cúmplice e sentirá a proximidade que já não era inocente.
Sabia que Elodie não mediria esforços para conseguir o que queria. Naquela noite, Mark chegou tarde do trabalho e encontrou Claire sentada na sala com uma expressão sombria. Mark, disse ela suavemente, acho que Elodie passou dos limites. Eu te amo, mas não posso ignorar o que está acontecendo. Mark, perturbado, não sabia o que dizer. Sentia uma atração que jamais imaginara por Elodie, mas amava Claire. As emoções se misturavam, criando uma confusão dolorosa. Tentou tranquilizar Claire, mas suas palavras eram fracas diante da manipulação sutil de Elodie. Por sua vez, Elodie, em seu quarto, sorria silenciosamente. Cada confronto, cada comentário de Claire, apenas fortalecia sua determinação. Ela sabia que a tentação e a sedução poderiam quebrar até mesmo o vínculo mais forte, e estava pronta para fazer qualquer coisa para isso. Nas semanas seguintes, a casa de Claire tornou-se uma fonte constante de tensão. Elodie multiplicou suas pequenas atenções para com Mark, mensagens matinais, telefonemas pedindo conselhos sobre assuntos triviais, mas íntimos, elogios calculados. Mark, apesar de tudo, começou a sentir uma mistura de confusão e atração que nunca sentirá por Claire. Certa tarde, Claire chegou do trabalho mais cedo do que o esperado. Encontrou Mark e Elodie sentados no sofá, rindo baixinho, com os joelhos quase se tocando. O ar parecia carregado de algo mais do que simples cumplicidade familiar. Mark, Claire disse, com a voz trêmula, mas determinada, precisamos conversar. Mark se levantou rapidamente, tentando esconder seu desconforto. Claire, não é nada sério. Mas Elodie, com um sorriso quase cruel, interveio. Claire, você está se preocupando à toa. Estamos só conversando. Seu olhar, no entanto, procurou o de Mark como se quisesse selar um pacto silencioso entre eles. Claire sentiu o peso da traição e percebeu que palavras não seriam mais suficientes. Ela precisava agir estrategicamente, proteger seu casamento e mostrar a Elodie que suas manobras não ficariam impunes. Naquela noite, Claire refletiu bastante. Ela sabia que confrontar Elodie de frente poderia causar um rompimento irreversível, mas permanecer passiva significava perder o homem que amava. Ela precisava encontrar uma solução sutil, uma maneira de revelar as verdadeiras intenções de Elodie sem lhe dar a iniciativa. Enquanto isso, Mark, dividido entre a lealdade e a tentação, começou a duvidar dos próprios sentimentos. Ele amava Claire, mas Elodie despertara nele emoções que ele jamais imaginara, e ele não sabia mais como controlá-las. Elodie, por sua vez, saboreava cada momento. Ela via a tensão nos olhos de Claire, a confusão de Mark, e sabia que o jogo ainda não estava ganho, mas que o terreno era favorável. Seu plano estava avançando, lenta mas seguramente. A armadilha de Elodie se fechava lentamente sobre Mark. As atenções sutis que ela vinha demonstrando há semanas começavam a fazer efeito. Ele se pegava pensando nela quando estava sozinho, buscando seus conselhos sobre assuntos que Claire normalmente lhe daria, e sentindo um prazer culposo com sua proximidade. Certa noite, enquanto Claire preparava o jantar, Mark e Elodie se encontraram na sala de estar sob o pretexto de discutir um projeto conjunto. As risadas se tornaram mais íntimas, os gestos mais próximos. Quando Elodie colocou a mão sobre a de Mark, ele não a retirou. Seu coração batia forte, dividido entre a culpa e o fascínio. Claire, da cozinha, notou o contato. Seu estômago se contraiu e uma raiva fria a invadiu. Ela percebeu que a linha havia sido cruzada. Elodie não se contentava mais em seduzir com palavras. Ela estava agindo de forma sutil, mas concreta. O confronto era inevitável. Claire colocou o prato na mesa, respirou fundo e foi até a sala. Mark, disse ela com voz firme, mas controlada, acho que precisamos ter uma conversa séria. Mark se levantou abruptamente em pânico. Claire, não é o que você pensa. Mas Claire, impassível, encarou Elodie. Elodie, você deveria ir embora. Agora. Elodie sorriu, calma e desafiadora. Claire, vamos lá, estou só passando um tempo com a minha família. Você sempre exagera. Claire entendeu que Elodie não recuaria e que precisava proteger seu casamento por meios mais diretos. Mas por enquanto, ela optou por não explodir em raiva. Precisava pensar em uma estratégia que mostrasse a verdade a Mark, sem pressionar Elodie a se tornar ainda mais ousada. Naquela noite, Claire adormeceu com uma nova determinação. Ela sabia que a luta para salvar o marido e a família seria difícil, mas estava preparada para fazer qualquer coisa para evitar perder o homem que amava para a traição de Elodie. Claire sabia que o confronto direto não fora suficiente para deter Elodie. Sua audácia e manipulação já haviam semeado dúvidas no coração de Mark. Então, ela decidiu adotar uma estratégia mais sutil, revelar gradualmente as verdadeiras intenções de Elodie.
Enquanto dava a Mark a oportunidade de escolher permanecer fiel, ela começou observando Elodie atentamente, anotando cada gesto, cada palavra, cada sorriso calculado. Depois começou a fazer perguntas inocentes a Mark sobre seu relacionamento com a tia, lembrando gentilmente das vezes em que ela havia passado dos limites. Certa noite, Claire convidou Elodie para jantar, na presença de Mark, mas desta vez ela havia preparado um ambiente que revelaria a verdade. Fotos de família, memórias compartilhadas e anedotas cuidadosamente selecionadas foram evocadas. Claire sutilmente introduziu comentários sobre lealdade, confiança e limites familiares. Elodie, fingindo inocência, continuou seu jogo, mas cada palavra que Claire dizia parecia criar dúvidas na mente de Mark. As pistas estavam lá. Os gestos excessivamente íntimos, os elogios exagerados, a maneira como Elodie tentava isolar Mark. Mark finalmente começou a ver a situação com mais clareza. Claire sabia que a paciência era sua arma mais poderosa. Ela deixou Elodie acreditar que continuava manipulando a situação, enquanto sutilmente semeava verdades que despertariam o senso crítico de Mark. Naquela noite, Mark ficou acordado por um longo tempo, refletindo sobre seus sentimentos, a lealdade da esposa e as sutis manipulações de Elodie. O véu de confusão finalmente começava a se dissipar. Ele sentia que seu apego à tia não era real, mas sim construído com base em sedução e manipulação. Claire, por sua vez, sentia-se mais forte. Sabia que a batalha ainda não estava vencida, mas havia plantado as sementes da lucidez na mente de Mark. O próximo passo seria decisivo, fazer Mark escolher entre a verdade e a ilusão. Nos dias que se seguiram, Mark sentiu-se aprisionado por suas emoções. Sempre amara Claire, mas Elodie despertara nele desejos e curiosidades que ele jamais havia explorado. No entanto, cada sorriso calculado de Elodie, cada gesto excessivamente íntimo, começou a lhe parecer em sua verdadeira luz, manipulador e egoísta. Certa tarde, quando Elodie veio visitá-la como de costume, Mark convidou Claire para acompanhá-lo ao jardim. A tensão era palpável. Claire, disse ele, hesitante, acho que agora entendo. O que eu sentia por Elodie não era real. Procurou as palavras. Construído, manipulado. Claire sentiu uma onda de alívio e emoção tomar conta dela. Ela apertou a mão dele e respondeu suavemente, Mark, eu sabia que você acabaria descobrindo a verdade. Mas você tinha que escolher por si mesmo, sem pressão. Elodie, do outro lado da janela, sentiu seu aperto afrouxar. Percebeu que suas manipulações haviam falhado. O sorriso confiante que ela costumava exibir deu lugar a uma expressão de frustração e descrença. Mark respirou fundo e acrescentou, eu te amo, Claire. E nunca mais quero que nada nem ninguém venha perturbar o que temos. Claire, comovida, mas firme, disse, então é hora de essa história acabar. Elodie precisa entender que há limites que não podem ser ultrapassados, nem mesmo para a família. Desta vez, o confronto não foi mais sutil. Claire convidou Elodie a se explicar, a reconhecer suas intenções. Elodie, vendo que seu jogo havia sido exposto e que Mark havia escolhido Claire, não teve escolha a não ser recuar, humilhada, mas orgulhosa de manter as aparências. Mark e Claire se reencontraram, com o vínculo fortalecido pela provação. Eles sabiam que a confiança era frágil, mas que juntos poderiam superar qualquer manipulação ou traição. Na manhã seguinte, Elodie fez as malas. Seu rosto, normalmente sorridente e confiante, estava impassível. Ela sabia que seu plano havia fracassado e que jamais conseguiria destruir o casamento de Claire e Mark. Claire a acompanhou até a porta, com o coração ainda pesado, mas a mente lúcida. Elodie, eu te perdoo, disse ela calmamente, mas você precisa entender que alguns limites não podem ser ultrapassados. Família não é um playground para suas ambições. Elodie deu um sorriso amargo. Claire, você venceu desta vez. Mas eu não vou te esquecer. Então ela saiu de casa, deixando para trás um silêncio quase reconfortante. Mark abraçou Claire, com alívio e amor se misturando. Obrigado por ter persistido, sussurrou. Sem você não sei onde estaria hoje. Claire sorriu, sentindo a força retornar ao relacionamento. Já passamos por isso juntos. Nada nem ninguém poderá nos separar se continuarmos juntos. A casa que havia sido palco de manipulação e traição, finalmente recuperou a serenidade. Cada olhar trocado entre Claire e Mark era um lembrete de sua cumplicidade, seu amor profundo e sua confiança renovada. Elodie, por sua vez, estava gradualmente desaparecendo de suas vidas. Seu fracasso serviu de lição. Amor e lealdade não podem ser menosprezados. E para Claire e Mark a vida retomou seu curso, mais forte e brilhante do que nunca. A traição quase destruiu o mundo deles, mas mais importante, revelou a profundidade do vínculo e a resiliência do amor.